A nova rodada do Programa de Manutenção do Emprego vai permitir até 5 milhões de novos acordos para redução de jornada e salário ou então a suspensão de contrato de trabalhadores. O conjunto de medidas trabalhistas deve ser lançado em 2 medidas provisórias que devem ser editadas pelo presidente Jair Bolsonaro logo após a sanção do projeto que destravou as ações de combate aos efeitos da Covid-19. E quem trata desse tema com a gente é o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvet. Olá, Otávio, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer contribuir. Fico à disposição. Professor, explica pra gente, por favor, o que muda, na prática para os trabalhadores com essas medidas que foram aprovadas, por favor. Então, se realmente essas medidas provisórias saírem, a gente vai ter um arsenal para enfrentar a pandemia, como a gente teve no ano passado. São 2 conjuntos de medidas. A possibilidade de redução de salários, proporcionalmente também reduzindo jornada, e a suspensão dos contratos. Mas, como contrapartida, o trabalhador recebe uma parte do valor do salário do próprio empregador e uma parte através do benefício emergencial com recursos do governo, recursos da União. E é isso que estava faltando para o governo poder fazer a medida provisória específica por conta da questão orçamentária, que agora foi resolvida. E a segunda parte de medidas seria a reedição daquilo que já foi previsto ano passado, na medida provisória 927, que é um conjunto de estratégias, de ferramentas que o empregador e o empregado podem utilizar para poder enfrentar o período da pandemia que pede um isolamento maior, e sem a perda do emprego. São várias medidas, antecipação de férias, antecipação de feriados, antecipação de férias sem precisar pagar agora de imediato o terço de férias, podendo ser pago mais para frente, o teletrabalho de uma forma mais flexível, mais aberta. Enfim, são esses 2 conjuntos de medidas que foram bastante bem sucedidas ano passado, que agora o governo pretende reeditar pelo que a gente está acompanhando aí das notícias. E como é que fica a relação entre empregador e empregado depois que essas decisões forem tomadas e as medidas forem de fato consumadas? O grande benefício disso tudo é a manutenção do emprego com o mínimo de perda de renda. Essa que é a ideia. Então, por exemplo, o trabalhador que optar, seja por negociação individual dentro das hipóteses em que será permitido, ou por negociação coletiva, ou seja, com a tutela do sindicato, por uma suspensão do contrato ou uma redução de jornada com redução de salários, ele vai conseguir o principal, que é manter o emprego, manter renda nesse período de dificuldade e também a empresa da mesma forma. Eu costumo falar que esses programas emergenciais que o governo vem fazendo, eles têm sido muito inteligentes, porque eles atendem a necessidade de ambos os lados. É um momento quase que histórico na área trabalhista, onde a gente vê uma certa convergência de interesses, porque tanto a empresa precisa de fôlego para poder manter a sua atividade, para que depois que, se Deus quiser, superarmos toda essa dificuldade, a empresa possa retomar o seu negócio normalmente e ainda estar existindo, e o empregado, por sua vez, também consiga manter a sua sobrevivência digna, cujo principal elemento é a manutenção do emprego sem perda de renda, ou pelo menos sem perda muito significativa da sua renda, para ele poder passar por esse período também de forma digna. Então, essa é a grande necessidade e o grande benefício que o novo programa emergencial de manutenção de emprego e renda que está sendo anunciado deve trazer. E a experiência já se mostrou bem sucedida, Foram milhões de acordos, foram mais de 10 milhões, chegando às renovações dos acordos, foram quase 20 milhões de pessoas que conseguiram ter seu emprego mantido através do programa emergencial do ano passado, que acabou sendo convertido em lei, Foi pela medida provisória 936, depois convertida na Lei 14.020. E é o que se espera agora também, com essa previsão aí média de cerca de 5 milhões de acordos por conta do orçamento que será disponibilizado, Isso pelo que a gente tem acompanhado na mídia. E a gente sabe, por exemplo, professor, que em relação ao auxílio emergencial, nem todas as pessoas que receberam benefício no ano passado
poderão receber novamente neste ano. Há alguma coisa parecida em relação às pequenas e médias empresas, em relação às pessoas jurídicas? Essas novas regras continuam valendo para aquelas mesmas, para aqueles mesmos CNPJs, né, que já valiam no ano passado? Olha, assim, eu não tive acesso, né, ao projeto ou à ideia de como será exatamente o programa da próxima medida provisória que deverá vir, né? O que a gente imagina é que seja algo dentro dos mesmos termos, né? Dependendo da faixa de renda do trabalhador, dependendo do faturamento que a empresa teve, a possibilidade de fazer uma negociação por uma redução de salário maior ou menor individualmente ou só através de negociação coletiva. Então, isso realmente a gente vai ter que esperar sair a medida provisória para a gente poder ter certeza ali de quem ficou excluído, quem está inserido no programa. Mas eu imagino que seja algo muito semelhante ao que foi ano passado, porque, na verdade, o que a gente percebeu é que as medidas foram muito bem-vindas, né? Mas ninguém contava com a duração da pandemia. A ideia toda foi fazer um programa emergencial enquanto durasse o estado de calamidade pública, que o decreto legislativo número 6 fixou até 31 de dezembro de 2020. Então, ninguém imaginava que entraríamos em 2021 também nesse mesmo estado de calamidade. Então, eu imagino que seja algo muito semelhante ao do ano passado, como uma ideia de vamos também para 2021 fazer as mesmas medidas que já se mostraram bem-sucedidas em 2020. Mas realmente vamos ter que esperar sair a medida provisória para dar os detalhes, né, de quem realmente está inserido, de quem ficou excluído, se houve alguma diferença do programa criado no ano passado. Quem dera, né, a pandemia tivesse acabado no dia 31 de dezembro do ano passado. Nós conversamos agora, então, com o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé. Muito obrigada, viu, professor, pela participação. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado. Fico à disposição. Tchau, tchau.